Sônia tá aqui pra reagir ao canal Foca na História, ao vídeo. O Rei Leproso. Balduíno IV de Jerusalém. Grandes personalidades da história. E esse foi o Valeu do Kailan. Muito obrigada pelo seu valeu, ele ajuda muita gente. E bora lá Por que reagir. você tá rindo? É leproso. O Baldo... Caralho, A minha voz... Não. é leproso. O Baldo... É porque minha voz... A minha voz agarrou no catarro. Eu não consigo falar. A Era das Cruzadas foi um dos períodos mais da importantes cruzada. da história medieval, influenciando diversos aspectos da cultura disputa lá europeia. pela- Também foi durante este período que muitas personalidades se destacaram e deixaram seus nomes registrados na história. Dentre eles, o rei Balduíno IV de Jerusalém, também conhecido como Balduíno, o Rei Leproso, O Rei pela Leproso. doença que Ele afligiu teve seu lepra? corpo durante a maior parte de sua curta vida. O que foi? É, né? Mas ele tinha lepra. É que leproso me lembra uma coisa, tipo... É que tu não viu o filme Parece que tá querendo Cruzada, dizer né? de coisa nojenta. Tu não viu o filme Cruzada. Ah, vi, mas se não vi. Entendi. Ele aparece, ele é um dos principais. Que certamente merece ser reconhecido por seus esforços em defender a Terra Santa. Balduíno nasceu no ano 1161 em Jerusalém. Mas... Era o segundo filho do príncipe Amaurico de Jerusalém, que era o conde de Jafa e irmão mais novo do rei Balduíno III. Aos 9 anos de idade, Balduíno passou a ser educado pelo historiador Guilherme de Tiro. Foi o seu tutor que descobriu que o jovem garoto sofria de lepra. Mas tem mais de um com lepra aqui, ó. Não é isso? É lepra? A lepra passa, né? Já que, ao contrário de outras crianças, Balduíno não chorava quando era beliscado por seus colegas. Depois de um tempo, ficou claro para Bem, isso Guilherme não. que Balduíno Também não não. sentia dor no braço direito. O rei contratou médicos muçulmanos para tratar Balduíno, mas nada seria suficiente para aplacar olha, a doença. tirando o sangue. Suspeitava-se que a doença fosse hanseníase, mas ainda não havia sintomas visíveis, e os médicos hesitavam em diagnosticar por causa do estigma assustador que o menino sofreria. Se o diagnóstico tivesse sido feito quando ele era criança, Balduíno teria sido obrigado por lei a entrar na Ordem de São Lázaro, uma ordem composta por cavaleiros leprosos ou Caralho. vítima de outras doenças. Tira. No entanto, inicialmente Balduíno manteve o uso normal de seus membros e não sofreu desfiguração perceptível em sua face, e sua doença foi mantida em segredo. Em sua adolescência, Balduíno foi um rapaz determinado Foi o que fez e ele ser... otimista diante Quem é? de sua Foi, então. doença. Era muito parecido com seu pai em aparência, forma corporal e maneira de andar e se expressar. Desculpa, gente, mas é que são todos iguais. É, todo mundo tem a mesma cara, todo mundo é ele. Não, por causa desse... Eu sei. Pai em aparência, forma corporal e maneira de andar e se expressar. Ó. Balduíno aprendia rápido, mas às vezes Ele gaguejava. Ele gostava de ouvir histórias e aulas de história. Seu tutor Guilherme comentou Legal. sobre a excelente memória de Balduíno, afirmando que ele não se Bom. esquecia nem da Grande bondade, potencial, né? nem das ofensas feitas a eles por outros. Em 1174, o pai de Balduíno morreu inesperadamente, de desinteria ao voltar de uma campanha Eita. contra Nuradin, o sultão de Damasco. Balduíno foi eleito rei pelo Supremo Tribunal de Jerusalém. Ó. Como Balduíno Isso tinha que somente deu. 13 anos de idade, na época da Ixi. morte de seu pai, o reino Não foi podia. colocado aos cuidados de um regente chamado Raimundo de Trípoli. No verão de 1176, Balduíno completou 15 anos e assim atingiu a maioridade, tomando as era rédeas do 15 governo anos. para si. Mas faltava Ninguém 2 anos. esperava que ah. Balduíno permanecesse muito tempo no poder ou gerasse herdeiros por conta de sua condição de saúde. Sua doença determinou grande parte de seu reinado, porque sempre teve de se preocupar com a Cuidados. questão da sucessão. Balduíno planejou casar sua irmã Sibila com Hugo III da Borgonha, mas acabou casando-a com um nobre cavaleiro francês chamado Guido de Lusignan. O casamento foi fundamental para conquistar ajuda militar para o reino de Jerusalém. Assim que assumiu o governo, Balduíno começou a planejar um ataque em grande escala ao Eita. Egito. O Caraca. rei aproveitou a campanha de Saladino em Alepo para liderar um ataque ao redor de Damasco. Essa foi sua primeira experiência de guerra, apesar de já ter perdido quase Foi de todos cama? os movimentos de seus membros Pois então. e ter o uso de apenas uma mão.
ele se recusou a delegar seus deveres militares e participou Caralho. dos combates. Em novembro de Bizarro, tá? 1177, o sultão Saladino deixou o Egito para atacar a cidade de Ascalão. Balduíno, então com 16 anos, liderou o exército franco e cavalgou em direção a Ascalão para salvar a cidade. O exército franco estava em menor número em comparação ao exército muçulmano. Saladino continuou sua marcha rumo a Jerusalém, pensando que Disputa por Balduíno não Jerusalém. ousaria segui-lo com tão poucos homens. Saladino permitiu que seu exército se espalhasse em uma grande área, pilhando e devastando aldeias. Caraca. Entretanto, Balduíno e os templários conseguiram furar os bloqueios Ai, muçulmanos. os templários. Os famosos. Os Que eu templários. não sei quem são, mas são famosos. São os guerreiros da igreja. Esses. Da igreja católica. Balduíno e os templários conseguiram furar os bloqueios muçulmanos. Balduíno perseguiu Saladino até o anoitecer e então se retirou para Ascalão. Saladino sofreu a perda de quase 90% de seu exército, inclusive sua guarda pessoal de mamelucos. Saladino teve que fugir de volta ao Egito. E em Teve sua que fuga botar foi com- atacado por beduínos entre do as deserto no pernas. caminho. Ih, Apenas 1/10 de seu exército conseguiu voltar ao Egito com ele. nossa. Mas as consequências para Balduíno também foram devastadoras. Balduíno estava na Guerra, né? puberdade quando liderou sua ousada campanha contra Saladino. É provável que tenha sido em parte por causa desta campanha, que exigia acampar no campo e passar Muito dias esforço. sem o habitual banho, Deu ruim, né? que fez que a lepra de Balduíno piorasse. E inevitavelmente a doença seguiu seu curso, através dos estágios horríveis de crescente incapacitação e desfiguração É que é facial. muito... Eventualmente, coisa. Balduíno ficou imobilizado e passou a ser transportado em uma liteira pendurada entre os cavalos de 2 cavaleiros. A Caraca. cegueira ocorreu logo depois. Intelectualmente afiado, corrói tudo, mas né? ciente de suas limitações físicas, ele ofereceu a abdicação do trono. Mas em homenagem à sua liderança, isso foi rejeitado pelos nobres. Olha. Em 1183, Balduíno foi acometido por febre e, acreditando estar em seu leito de morte, nomeou seu cunhado Guido de Lusignan como regente. Isso, regente. Assim, quando Saladino atacou novamente, foi Guido quem liderou os exércitos cristãos para enfrentá-lo. Olha. Balduíno não teve filhos devido à lepra, então nomeou seu sobrinho de 5 anos, Balduíno V, o rei criança, como sucessor. Aí vai ficar o regente até... Sim, o regente até. Então ele escolheu o regente e é quem ia ser E o quem é sucessor, sucessor? né? Ah, Caramba. nossa. Deu Em tempo. 16 de março de 1185, aos 23 anos, Balduíno IV faleceu, finalmente Então, encontrando a paz depois de passar uma vida agonizando por sua doença. Ele foi sepultado Deixando na essa. igreja do Santo Sepulcro, perto de seu pai, o rei Amaurico. Mesmo com todas as suas dificuldades, Balduíno foi capaz de desafiar todas as probabilidades e governou Jerusalém com sucesso por quase 11 anos, mantendo a lealdade de seus súditos até o fim. Olha. E em 5 ocasiões impediu que as forças imensamente superiores de Saladino dominassem seu reino. Apesar de sua doença, Balduíno IV é considerado um dos reis mais bem-sucedidos de Jerusalém. Eu ia falar isso, ele era muito querido, né? Foda, tá? Que história. Porque é isso, foi totalmente contra as expectativas do que seria, né? Tanto é que se gente. tivesse descoberto, ele teria ido lá pra... Falaram. Exatamente. Mas eu achei muito, tipo, ele foi um grande rei, porque a partir do momento que ele quer renunciar, abdicar do trono, e A galera, A galera mesmo não quer. aceita. quer dizer que ele foi um bom governante, digamos assim. As Sim, pessoas... porque ele foi gostavam. vitorioso do que ele decidiu fazer ali, do que ele achava que deveria ser feito, ele foi... Ele pode ter tido perdas, como foi dito, né? Porque Sim. sempre tem. É, Mas só- ele saiu mais vitorioso, entendeu? Sim. Então, ele Governo dos tomou outros, decisões e como ele foi contra as possibilidades, ele provavelmente, ele era inteligente, ele adorava história. Eu acho que Sim. tudo isso também ajuda pra caramba. Ajuda muito, né? A forma de governar, a forma de lidar com outros governantes também. Mas isso- aí,
às vezes a doença, tipo, fragiliza você de alguma forma em que você... Não pode andar nem E ele sendo inteligente, ele conseguiu ali comandar bem. fazer a coisa direito. Às vezes, se ele não tivesse doença, ele fosse, sei lá, às vezes fosse mais ganancioso. A gente não sabe. Poderia ter sido um rei também. Sim, Não dá pra saber, mas... sim. Bizarro, Concordo. né? Sim, é bizarro, Essa né? história Porque, antiga, assim. porra, Tensa, né? tadinho, cara. E, tipo... Maioridade era 15 anos. Mas assim, se é contagioso, ninguém pegava? Como é que fazia? É contagioso? É, com luva, né? O pessoal interagia com ele com luva. Eu acho que é contagioso, sim. Na minha cabeça é. Sim, sim. E no filme, por exemplo, filme Cruzada, aparece ele, né? Ele é o rei que Cruzada aparece. não é o que tem o Leon nisso? Não sei. Aí ele usava até máscara também e tudo mais. Mas eu acho que passava assim. Eu acho que é uma doença Na minha cabeça contagiosa. é uma doença contagiosa, mas Eu acho que deveriam ter os devidos cuidados, né? Com certeza, né? E como falaram, tinha que tomar vários banhos, assim, periódicos, né? Pra evitar que ela... Ou seja, a Sei lá, limpeza, a limpeza ajudava a É evitar muito doido pensar que, tipo... se alastrar. Às vezes é difícil pensar que... Quais as chances de não terem percebido cedo que era... Entendeu? Ia ter ficado lá e ele ter sido um dos melhores. Mas chegou um assim, momento que esconderam que ele tinha a doença Não, lá. claro. Depois que descobriram, Sim. deixa quieto, entendeu? Deixa quieto aí e segue em frente. Bizarro como... Eu vou falar muito bizarro, porque é muito bizarro. Como se espalha rápido também, dependendo da circunstância. Sim, É óbvio, né? O organismo reagindo. Às vezes também pela idade, começou o estresse, muita coisa pra começar a avançar mais rápido, né? E a situação que ele se encontrava Consome também. tudo. Bizarro. Deixou o rosto desfigurado. Deixa cego, É. tudo. Caraca. Ai. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito aí. compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. Bye. E os templários ajudaram também, né?